E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade de Direito Constitucional e nós estamos aqui de volta para mais uma aula de Direito Constitucional no IMP Online. A gente está falando sobre o Poder Executivo, mais especificamente agora a gente vai falar sobre as imunidades do Presidente da República. Então acompanha aqui comigo, olha só, as imunidades do Presidente da República, que eu já advirto a você que são só imunidades formais. O presidente da República, ele só tem imunidades de natureza formal, ele não possui imunidades de natureza material. Então, quer dizer, os parlamentares, os deputados e senadores, eles têm imunidade material por suas opiniões, palavras e votos. O presidente não. O presidente não pode sair falando bobagem por aí, porque ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente por suas opiniões, palavras e votos. Por outro lado, apesar de ele só ter imunidades formais, ele possui imunidades formais bem mais extensas até do que aquelas que são titularizadas pelos parlamentares. Mas então, a primeira informação importante dessa nossa videoaula é essa daqui. O presidente da República, ele só possui imunidades formais, imunidades de natureza processual, ele não tem imunidade material por opiniões, palavras e votos. Agora, em relação às imunidades formais, ele vai possuir imunidades bem intensas. Por exemplo, a primeira delas, que é o foro por prerrogativa de função. Esse foro por prerrogativa de função do presidente da República, ele vai ser variável conforme se trate do tipo de delito. Quer dizer, a depender do tipo de crime pelo qual ele seja processado, ele vai ser responsabilizado num ou noutro foro por prerrogativa de função, num ou noutro juízo. Acompanhe aqui no esquema. Em relação ao STF, então ele vai ser julgado no STF, artigo 102, inciso 1º, a linha B, quando a acusação for referente aos chamados crimes comuns. Ou eu vou colocar aqui em relação aos chamados crimes comuns. Ao contrário, ao revés, ele vai ser processado e julgado pelo Senado Federal, artigo 52, inciso 1º, quando ele for processado pelos chamados crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade. E aí, olha só, a gente vai explicar detalhadamente qual é a diferença entre crime comum e crime de responsabilidade. Mas de antemão, eu já preciso que você saiba disso, porque isso daqui já te faz resolver uma tonelada de questão de prova de concurso. Olha só com essa informação aqui de que o presidente da República, pela prática de crime comum, ele é julgado no judiciário comum, no STF, na mais alta corte do Poder Judiciário, e pelos crimes de responsabilidade, ele vai ser julgado num juízo político, que é o Senado Federal. Então, como eu disse a você, somente com essa informação, decorando essa afirmação, você já acerta uma quantidade gigantesca de questões de prova de concurso. Só que eu não quero que você acerte o que todo mundo acerta. Eu não quero que você acerte o que o seu concorrente já vai acertar. Eu quero que a gente vá além. Eu quero que você esteja preparado para uma prova objetiva difícil, para uma prova discursiva ou para uma prova oral. Então, aqui no esquema, a gente vai detalhar um pouco mais a natureza dos chamados crimes comuns e a natureza dos chamados crimes de responsabilidade. Começa com o seguinte, ó, crime comum, esse daqui é crime mesmo. Aqui a gente está falando de uma infração penal comum. Uma infração penal definida na legislação penal comum. Então, esses crimes aqui, os crimes comuns, eles são então definidos no Código Penal e na legislação penal especial. E, justamente por isso, as penas aplicáveis a esses crimes são as penas de crimes mesmo, ou seja, reclusão, detenção ou até a pena de multa.
reclusão, detenção, multa. Mas perceba, crime comum, eu estou falando de um crime mesmo, eu estou falando de um crime de verdade, eu estou falando de um crime propriamente dito. Como diriam os autores do direito penal, eu estou falando de um fato típico, ilícito e culpável. Então aqui eu estou falando de um crime qualquer, de um crime normal, de um crime previsto na legislação penal comum, mas cujo autor excepcionalmente é alguém que ostenta a qualidade de presidente da República. Ou seja, crime comum, infração penal comum é um crime definido no Código Penal ou nas leis penais especiais, cujo sujeito ativo, por coincidência, é alguém que é presidente da República. Então aqui eu estou falando de calúnia, eu estou falando de homicídio, eu estou falando de corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de drogas, sonegação fiscal, envenenamento de água potável. Eu estou falando aqui de qualquer crime quando for cometido por alguém que é presidente da República. Agora, quando eu falo dos chamados crimes de responsabilidade, aí não. Até porque crime de responsabilidade, eu já adianto para você, que de crime ele só tem o nome. Tanto que eu coloquei o termo crimes aqui entre aspas. Na verdade, até vários doutrinadores criticam essa nomenclatura crimes de responsabilidade. É que essa nomenclatura foi herdada da época do Império, quando os crimes de responsabilidade tinham mesmo natureza penal, tinham mesmo a natureza criminal. E aí, com a República, se transformou a figura do crime de responsabilidade num julgamento de natureza política, que pode resultar no chamado impeachment, no chamado impedimento das funções do presidente da República. Mas então, ele deixou de ter natureza penal, mas esse nome continuou por tradição. Então, de qualquer jeito, a gente coloca aqui o termo crimes de responsabilidade, entre aspas, exatamente para você lembrar que eles não têm natureza de um crime propriamente dito. Aqui a gente está falando de uma infração de natureza político-administrativa. Uma infração político-administrativa. Ou seja, a gente está falando aqui do presidente da República violar os deveres do seu cargo ou violar as vedações do seu cargo. A gente está falando aqui de um regime de responsabilização de natureza funcional, pela função de presidente da República. Digamos assim, o crime de responsabilidade está para o presidente da República, assim como a quebra de decoro está para o parlamentar e assim como a improbidade administrativa está para o servidor público. Quer dizer, quando um servidor público comete improbidade, isso não tem natureza penal em sentido estrito. Quando um parlamentar comete quebra de decoro, isso não tem natureza penal em sentido estrito. Quando o presidente comete crime de responsabilidade, isso não tem natureza penal propriamente dita. É uma infração de natureza, como eu disse, uma infração de natureza política e de natureza administrativa. Tanto é que a definição do que é crime de responsabilidade não está no Código Penal. As condutas tipificadas como crime de responsabilidade estão na Constituição Federal, no artigo 85. Artigo 85, inclusive, que traz um rol meramente exemplificativo. Ele diz que são crimes de responsabilidade do presidente da República os atos que atentem contra a Constituição, especialmente os que atentarem, entre outros, contra a existência da União, contra os direitos fundamentais, inclusive políticos e sociais, contra a separação de poderes, contra a probidade na administração pública, contra a lei orçamentária. Então, quer dizer, a definição do que é crime de responsabilidade não é encontrada no direito penal clássico propriamente dito. Como eu disse, estará na Constituição Federal no artigo 85 e também na Lei de Crimes de Responsabilidade.
a Lei 1079 de 10 de abril de 50. A Lei 1079 de 10 de abril de 50, que você não vai precisar estudar para o seu concurso específico, a não ser que ela venha prevista expressamente no edital, o que não é muito comum, tá? Mas de qualquer jeito você percebe a tipificação do que é crime comum e a tipificação do que é crime de responsabilidade estão em sistemas diferentes. Até pode haver a concomitância de punições. Como são instâncias diferentes, pode o presidente ser condenado no crime comum e absolvido no crime de responsabilidade, condenado no crime de responsabilidade e absolvido na acusação de crime comum, que foi o que aconteceu com Fernando Afonso Collor de Mello, pode ser absolvido nos dois ou condenado em ambos. Quer dizer, nesse caso aqui, vigora o princípio da independência entre as instâncias. A propósito, é por conta disso que o foro de julgamento do presidente é também diferente, né? Porque, veja, o crime comum pode levá-lo à cadeia, então ele tem que ser julgado no Poder Judiciário. Já os crimes de responsabilidade não o podem levar à cadeia. A pena ou as penas aplicáveis aqui para o presidente, se ele for condenado pelo crime de responsabilidade, as penas são, em primeiro lugar, o impeachment propriamente dito, o impeachment, que é a perda da função, o impedimento de exercer o cargo, aquilo que se fosse um servidor público equivaleria a uma demissão, aquilo que se fosse um parlamentar equivaleria a uma cassação do mandato, e a Constituição diz a perda do cargo com inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, inabilitação para o exercício de cargo ou função pública pelo período de 8 anos. Inabilitação para o exercício de cargo ou função pública pelo período de 8 anos. É claro que aqui sempre volta aquela distinção, sempre volta aquela pergunta relativa ao caso Dilma Rousseff, porque especificamente no caso da ex-presidente Dilma Vana Rousseff, o Senado Federal decidiu aplicar-lhe apenas uma dessas sanções. O Senado Federal decidiu aplicar apenas o impeachment, e não aplicar a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública. Pendengas, discussões hermenêuticas à parte, isso daqui é uma leitura, vamos dizer assim, não literal do texto constitucional. Se você pegar o artigo 52, parágrafo único da Constituição, ele vai dizer que no caso de condenação por crime de responsabilidade, a pena limitar-se-á à perda da função, que é o impeachment, com inabilitação para o exercício de cargo ou função pelo período de 8 anos. De qualquer jeito, o Senado Federal, naquela oportunidade, entendeu que seria possível fazer o chamado fatiamento da pena, ou seja, fazer uma espécie de dosimetria, aplicar uma pena, mas não aplicar a outra. Eu acho que isso não deve ser cobrado em prova de concurso. É importante você citar numa eventual prova discursiva ou numa eventual prova oral, mas para a sua prova objetiva, o que vai cair é a literalidade do 52, parágrafo único da Constituição. Mas perceba, pelo crime de responsabilidade não tem cadeia, né? Quando a gente fala em cadeia, a gente está falando de prisão, a gente está falando do crime comum. Não é pelo crime de responsabilidade. Claro que aí fica mais fácil de você lembrar. Prisão, só quem decreta é o judiciário. Então, crime comum, quem julga é o Supremo. Agora, julgamento de natureza política para cassar o mandato tem que ser quem também tem legitimidade política, quem também é eleito, que é o caso do Senado Federal. Então, a gente já tem aqui a primeira e a grande, a mais extensa imunidade do presidente da República. Mas ele tem uma segunda imunidade importante em relação à necessidade de autorização prévia da Câmara para que se possa contra ele abrir processo criminal. Quer dizer, seja pela prática de crime comum,
para ser processado e julgado no Supremo, seja pela prática de crime de responsabilidade para ser processado e julgado no Senado, o presidente só será processado com a autorização prévia da Câmara. Então o presidente ele tem a imunidade de precisar de autorização para a abertura de processo criminal. A autorização para a abertura de processo crime. A autorização para abertura de processo criminal. Isso daqui, repito, seja processo em relação a crime comum, seja em relação a crime de responsabilidade, o presidente só vai ser processado com a autorização da Câmara dos Deputados. Atenção, não é Senado Federal. O Senado Federal não faz esse juízo de autorização para o processamento. O Senado Federal, ele processa e julga o presidente, mas só pelo crime de responsabilidade. Crime comum do presidente não tem nada a ver com o Senado. A Câmara autoriza e o STF processa e julga, e crime de responsabilidade a Câmara autoriza e o Senado processa e julga. Mas perceba, qualquer que seja o processo crime, o presidente só é processado se houver a autorização prévia da Câmara dos Deputados. E digo mais, é pelo quórum altíssimo, pelo quórum altíssimo de 2/3 dos deputados. Eu tinha colocado aqui 3/5, mas é mais do que 3/5. 3/5 é 60%. 2/3 dos deputados, eu estou falando de 66,666%. Eu estou falando aqui de 342 dos 513 deputados autorizarem o processo criminal contra o presidente da República. É o maior quórum previsto na Constituição Federal. E o presidente, então, só vai poder ser processado, repito, seja pelo crime comum, seja pelo crime de responsabilidade, se a Câmara autorizar. Aliás, o STF já disse que essa autorização aqui ela tem que ser prévia à abertura do processo, e essa autorização aqui ela é discricionária e política. Essa autorização ela é discricionária e política. Foi o que o STF decidiu, o pleno do STF, aliás, decidiu na ADPF número 378 do Distrito Federal, a ADPF na qual ficou definido, delimitado o rito que seria seguido no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Isso aqui eu sei, inclusive, de cabeça o número dessas ADPFs, porque eu trabalhei nesse caso do impeachment no Senado Federal, e aí, claro, a gente acompanhava o desenrolar disso na Câmara, esperando se aquilo iria chegar ao Senado Federal. E aí, na Câmara dos Deputados, você teve aquela sessão que muitos chamaram de o circo dos horrores, porque cada deputado dava a justificativa que quisesse para votar sim ou não a autorização para a abertura do processo de impeachment. Mas aí teve para todos os gostos, né? Teve deputado que disse, pela minha família, levou o menino disse sim. Teve outro que disse, por Zumbi dos Palmares eu voto não. O outro falou, pela paz em Jerusalém eu voto sim. Coisas as mais tresloucadas possíveis. Mas não tem problema, porque o STF já disse, o julgamento no Senado, aí você tem que levar em conta critérios técnicos, inclusive. Não só políticos, mas também técnicos. Aqui na Câmara, não. A autorização da Câmara ela é de natureza discricionária e de natureza política. Você vai analisar se é conveniente e oportuno processar o presidente da República neste momento por este fato. Beleza? Tá achando pouco? Tem mais. Olha aqui, mais imunidades do presidente da República. O presidente também tem a imunidade quanto à prisão.
Tudo bem que, claro, não é uma imunidade de natureza absoluta. No Estado de Direito, ninguém está completamente imune à responsabilização, inclusive criminal. Mas a questão é que o presidente só pode ser preso só por condenação penal. Somente se ele sofrer condenação penal. Ou seja, o presidente da República só pode ser preso, só pode ser recolhido à prisão se for denunciado, julgado e condenado, considerado culpado. Claro que se eu falo de prisão, eu não estou falando aqui de crime de responsabilidade, eu estou falando aqui de crime comum. Mas aqui eu estou dizendo que o presidente, mesmo que ele cometa um delito e seja flagrado cometendo um delito, ele não pode ser preso. Ele só vai poder ser preso, repito, se for denunciado, se a Câmara autorizar o processamento dele, se o STF instaurar o processo, processá-lo, julgá-lo e considerá-lo culpado. Só em virtude de acórdão condenatório é que ele vai poder ser preso. Isso pode cair na sua prova dizendo a mesma coisa de outro jeito, dizendo que em relação ao presidente não cabe qualquer tipo de prisão antes da condenação. Não cabe a prisão preventiva, que se baseia no risco ao processo ou na coação de testemunhas. Também não cabe a prisão temporária, que é a prisão para colheita de provas por prazo certo. E também, em relação ao presidente da República, também não cabe a prisão em flagrante. Então, olha que coisa, olha como o presidente tem imunidades bastante intensas. Aliás, comparando com o parlamentar, com o deputado e senador, ele tem uma imunidade quanto à prisão bem maior, né? O presidente. Porque deputado e senador, parlamentar, ele só pode ser preso em virtude de condenação penal, isso o presidente também pode, mas pode ser preso em virtude de flagrante de crime inafiançável. O presidente nem assim. Se o presidente for flagrado cometendo um homicídio, ele não pode ser preso em flagrante. Ele vai ser, claro, vai ser autuado, vai ser feito auto de flagrante, mas esse auto vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai analisar se há mesmo um crime e então denunciar o presidente. Se a Câmara autorizar e o STF processar e julgar e condenar, aí então é que ele vai ser recolhido à cadeia. Então não é uma imunidade absoluta, não é uma imunidade que impede a prisão em termos absolutos, mas é bastante alta, é bastante intensa. Beleza? Então, imunidade quanto à prisão, o presidente só pode ser preso então por condenação penal. Tá achando pouco? Ainda tem mais, sim, ainda tem mais. O presidente ele dispõe da chamada imunidade. Eu vou colocar um pouquinho mais para cima aqui. Ele vai dispor da chamada imunidade processual temporária. A imunidade processual temporária. A imunidade processual temporária do presidente consiste em quê? Consiste na regra do artigo 86, parágrafo 4º, que despenca em prova de concurso. Pelo amor de Deus, concentra nisso, aprenda isso, que isso cai direto. É irritante o tanto que isso cai em questão de prova. Que é a regra segundo a qual o presidente da República não pode ser processado, não pode ser processado por atos estranhos ao mandato. Por atos estranhos às suas funções de presidente da República. O que é a mesma coisa que afirmar que é um equivalente lógico a afirmar que o presidente só pode ser processado enquanto for presidente por ato que esteja relacionado ao exercício das funções.
Toma cuidado porque são equivalentes lógicos, podem cair na sua prova do mesmo jeito, ou melhor, desses dois jeitos e ainda assim estará verdadeiro. Pode cair jeito A. O presidente da República não pode ser processado por atos estranhos às funções. Ou, mesma coisa, o presidente da República só pode ser processado por atos relacionados ao exercício da função. Claro que, como qualquer imunidade do presidente, essa imunidade é temporária. Essa imunidade é um por enquanto. Essa imunidade é enquanto ele for presidente da República. Mas enquanto ele for presidente da República, nenhum processo relacionado a algo anterior ao mandato ou a algo que não tenha ligação com a função presidencial, nenhum desses processos judiciais podem ter andamento. Vamos detalhar isso daqui, vamos colocar isso daqui de uma forma um pouco mais analítica, um pouco mais detalhada. Veja só, quando eu digo que o presidente não pode ser processado por atos estranhos às funções, eu tenho que verificar aqui duas possibilidades. Letra A, em relação aos chamados crimes de responsabilidade. Bom, vamos lá. Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, por definição, é o mau exercício da presidência, o descumprimento de deveres ou a violação de vedações do cargo de presidente. Então, o crime de responsabilidade sempre vai estar relacionado às funções. Então, vamos colocar aqui, ó, pelos crimes de responsabilidade, então, o presidente, como são crimes que têm ligação com as funções de presidente, então, nesse caso aqui, o presidente pode ser processado durante o mandato. Aliás, ele só pode ser processado pelo crime de responsabilidade durante o mandato. Então, ele pode ser processado durante o mandato de presidente. Eu coloquei aqui o só porque tem um artigo da Lei 1079 de 10 de abril de 50, tem um artigo da Lei de Crimes de Responsabilidade que diz que a denúncia contra alguma autoridade pelo crime de responsabilidade não será recebida se o acusado já tiver por qualquer motivo deixado o cargo. Então você não cabe fazer impeachment de alguém que não é mais presidente. Como é que eu vou fazer impeachment de Lula? Impeachment de Fernando Henrique Cardoso, impeachment de Temer. Não, quem não está mais no exercício da presidência não pode mais sofrer impeachment. Então, crime de responsabilidade tem ligação com as funções e aí o presidente pode ser processado ainda durante o seu mandato. Se é crime de responsabilidade, só para relembrar, ele vai ser processado por quem? Pelo Senado. Se quem autorizar, a Câmara, por qual quórum? 2/3. Agora, quando se trata de crime comum, aí a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado. Olha só, quando se trata então do processamento do presidente pela prática de crimes comuns, aí a gente tem que ter mais cuidado. Por quê? Crime comum tem ligação com as funções de presidente? Depende. Pode ter ou não. O presidente pode matar alguém numa discussão de trânsito e aí não tem nenhuma ligação com o exercício da função, ou o presidente pode matar um ministro do Estado numa discussão, numa reunião de discussão de uma política pública, o que aí tem ligação com o exercício das funções. Então, para o crime comum, a gente tem que separar. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando se trata, então, do processamento do presidente pela prática de crimes comuns, eu vou colocar B1. Se forem crimes relacionados à função. Se forem crimes comuns relacionados à função. E aqui, o enunciado da sua questão de prova vai deixar isso bem claro, tá, pessoal? Embarque no enunciado da questão. Se o enunciado diz que tem ligação com a função, vai lá e toca o barco. Se o enunciado diz que é alheio à função de presidente, você acredita. O comando do que você vai julgar é dado pelo enunciado que a banca elaborar.
Mas então, crimes comuns relacionados ao exercício da função. Aí, nesse caso, o presidente pode ser processado durante o mandato. Ele vai poder ser processado durante o mandato. E aí, se é crime comum, quem é que irá processá-lo e julgá-lo? Resposta: o STF. Se quem autorizar? A Câmara. Por qual quórum? 2/3. Agora, se eu estiver falando de um crime comum do presidente que não tem ligação com as funções, de crimes comuns estranhos às funções, ou porque foram cometidos quando a pessoa ainda não era presidente, ou porque foram cometidos quando ele já era presidente, mas não tem ligação com o exercício do cargo de presidente. Então, em relação a crimes comuns que sejam estranhos à função de presidente da República, toma cuidado. Ele vai poder ser processado e julgado algum dia? Sim. Ainda durante o mandato? Não, só depois que terminar o mandato. Então, é por isso, inclusive, que a imunidade processual temporária, né? Aí, nesse caso, ele só vai poder ser processado após o mandato. Só pode ser processado após o término do mandato. E aí, 3 coisinhas importantes. Primeira coisa, se ele vai ser processado após o mandato, vai ser no Supremo ou na primeira instância? Primeira instância, ex-presidente não tem foro nenhum, não tem prerrogativa nenhuma, é pessoa comum do povo. Vai precisar de autorização da Câmara para ele ser processado após o mandato? Não vai precisar, ele é cidadão comum do povo. Lula e Temer que o digam, né? Foram processados após o término do mandato, na primeira instância, por atos praticados quando eram presidentes da República. Depois que você é ex-presidente, ex e nada é a mesma coisa. Beleza? Segunda coisa importante, jurisprudência. O STF já disse que essa imunidade aqui do presidente, ela é uma imunidade quanto ao fato dele ser processado. Não impede que ele seja objeto de colheita de provas, não impede que haja um inquérito para colheita de provas, que é uma fase pré-processual. Ele não pode ser processado, quer dizer, ser denunciado e se tornar réu. Beleza? Mas objeto de inquérito, objeto de investigação de uma etapa pré-processual, isso ele pode. E, finalmente, tome cuidado também, porque essa imunidade aqui do presidente da República é o caso que, inclusive, fez com que fosse congelado o processo movido pela deputada Maria do Rosário contra o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Maria do Rosário acusou Bolsonaro no Supremo de inclusive injúria, e aí o processo estava correndo, mas aí ele se elegeu presidente da República. Quando ele se elege presidente da República, o que acontece com o processo contra ele? Se é de alguma coisa cometida antes do mandato, o processo fica suspenso. Lembrando também que nesse caso aqui, o STF já decidiu que fica suspensa a prescrição, tá? Esse caso aqui, esse caso B2 aqui, como ele só vai poder ser processado depois, aqui fica suspensa a prescrição. Deixa eu colocar mais para cá, então. Aqui fica, então, suspensa a prescrição, fica suspenso o prazo prescricional. Afinal de contas, se a pessoa não pode ser processada, também não há sentido em que em desfavor ou em favor dessa pessoa corra o prazo de prescrição. Beleza? Você dá aqui o print screen nessa tela e você já tem o resumão bom, bem completo aqui sobre imunidades do presidente da República. Na próxima videoaula aqui do IMP Online, a gente vai falar sobre o processamento do presidente, a dinâmica desse processo pelo crime comum e pelo crime de responsabilidade. Até lá!